Há alguma evidência de Deus trabalhando num Estado moderno, numa nação soberana? A nação do leste africano, Uganda, parece um lugar improvável para se procurar respostas. Arruinada por febres demoníacas, esta que uma vez foi a pérola da África, tem passado décadas num profundo coma espiritual. Seu próprio nome se tornou sinônimo de morte, sendo identificada como o viveiro da AIDS e o prostíbulo pessoal de Idi Amin. Eu acho que Uganda tem sido um país de dor. Um país que tem ido de um golpe militar a outro. Estávamos acostumados a viver com medo. Pastor John Mulindi era um adolescente quando o terror começou. Pessoas estavam sendo mortas aos milhares. Eram massacres, ilhas inteiras sendo massacradas. E você não consegue saber quem é responsável pela matança. Quem ouve John Mulindi contar suas histórias vívidas pode até se contorcer. Seu corpo ficou lá por 2 dias. Ou até mesmo chorar. E eles arrancaram o bebê do seio de uma mãe morta. E então... Mas jamais se esquecerá. Nós não sabíamos contra o que estávamos lutando. A história de Uganda, como muitas nações africanas, é cheia de práticas de magia e rituais secretos. Feitiços conhecidos como Miambi estavam por todo lado. E há provas que alguns reis, inclusive nos dias de Idi Amin, ofereciam sacrifícios humanos. Os africanos são um povo de alianças. Muito do que temos é resultado de uma aliança com o diabo. Nossa história nos conta que nossos ancestrais adoravam outros deuses, que não era o Deus de Abraão. Para Uganda, a consequência dessa idolatria tem sido um longo período de medo e dor. O que eu sabia sobre Idi Amin era que ele era uma figura dominante, que queria fazer-se impor, queria que sua presença fosse sentida por todos os lugares. O jornalista Bart Kakuza cresceu na sombra do infame tirano de Uganda. Como muitos de seus conterrâneos, ele ficou otimista quando Amin foi destituído e o ex-presidente Milton Obote voltou ao poder. Eu pensei que talvez Obote seria melhor que Idi Amin, mas não foi. Havia poderes das trevas por trás daqueles governantes. Estavam estraçalhando esta nação. Naqueles dias era comum achar corpos jogados nos acostamentos. E às vezes as pessoas iam olhar os corpos apenas para ter certeza de que não eram um ente querido. E se não fosse, prosseguiam na sua viagem. E não eram apenas soldados que estavam matando. Eu nasci para morrer. Pastor Jackson Senyonga tinha apenas 3 meses de idade quando sua mãe o jogou no lixo. A irmã da minha mãe me pegou. Achando que ele iria morrer em apenas alguns dias, uma tia concordou em ficar com ele. Mas o menino viveu para uma vida cheia de dores. Meu pai foi assassinado em 79 durante o governo de Idi Amin. E no funeral foi a primeira vez que eu vi a foto do rosto da minha mãe. Eu nunca tinha conhecido minha mãe, nunca recebi uma carta, nem uma foto, e eu já era adolescente. Infelizmente, o pai de Jackson foi parte de uma epidemia nacional. Um dia se passava, 2 dias sem aquela pessoa amada voltar para casa. E aí você pensava, ela deve estar morta, sabe? Então o primeiro lugar para procurar era a Floresta Nemeri. Era a floresta da morte. Você sentiu o espírito da morte ali, o peso da morte. Reuniões de oração eram clandestinas. Pastores circulavam por pelo menos 10 grupos por dia, sempre correndo muito perigo e frequentemente chegando em casa nas altas horas da madrugada. Os soldados tinham poder para fazer o que quisessem. Faziam bloqueio nas estradas. Muitas vezes fui parado por um desses bloqueios. Eu nunca sabia como iria me safar. Em uma ocasião, pararam uma mãe viajando com um bebê e pediram a identidade da criança. E é claro que um bebê não tem identidade. E o bebê foi arrancado dela, jogado para cima, e o soldado ergueu uma faca e o bebê caiu em cima daquela faca. E por volta de 84, começaram a matar pessoas da igreja. Começaram a matar pastores. Pastor Jotan Mutebi estava no meio de um sermão quando os soldados da Idi Amin irromperam em sua igreja com suas armas cuspindo fogo. À medida que as balas rasgavam todo o santuário, algumas mulheres de idade se levantaram e foram até o altar. E quando eu as vi, eu pensei que aquelas mulheres estavam tão desesperadas que elas precisavam de conforto. Então eu levantei meus braços e orei por elas.
Mas eu fiquei sabendo depois que a razão pela qual vieram é que queriam morrer comigo, o pastor delas. Ao invés disso, o pastor Mutebi e seus párrocos foram amontoados em caminhões e levados ao temido centro Necocera. Apenas alguns metros de onde nós estamos ficava o centro de reajuste Necocera, onde ficavam as câmaras de tortura. O sadismo e a violência eram indescritíveis. Eles colocavam 60 pessoas numa sala de 3 metros quadrados. Eles ficavam tão apertados que uma pessoa podia morrer e continuava em pé, apoiada pelos corpos dos outros que estavam vivos. Não havia investigações, as coisas aconteciam e ficavam por isso mesmo. Parecia que o mundo inteiro tinha virado as costas para os horrores que estavam acontecendo em Uganda. Os homens haviam nos abandonado. Milhões morreram e os corpos se amontoavam no reservatório de Owen Falls e nas margens do Lago Vitória. Precisamos nos arrepender de todos os pecados do passado. Nós definimos nosso país. Não somos melhores que Caim. Esta matança desenfreada teve um impacto sério na economia do país e na infraestrutura. As fábricas faliram. Muitos produtos se tornaram escassos e praticamente desapareceram. Você não conseguia comprar sabonete, não conseguia comprar nada. A cidade estava suja. A maioria dos prédios estavam danificados. A moral das pessoas estava tão corrompida que você não conseguia absolutamente nada sem pagar por isso. Quando parecia que as coisas não poderiam ficar pior, ficaram. Desta vez, a notícia foi entregue pela Organização Mundial de Saúde. Estava previsto que por volta de 97, a AIDS teria se alastrado em Uganda de tal forma que 1/3 da população morreria. Dr. Patrobas Mufubenga é um médico que trabalha no Instituto Nacional de Saúde de Uganda. Durante aquele tempo, todos estavam desesperados. Todos nós estávamos perdendo entes queridos. Uganda estava clamando por Deus, assim como uma voz foi ouvida em Ramá, mulheres chorando por seus filhos. A dor, o sofrimento, o choro, o medo, ninguém conseguia consolar. Eles até criaram um ditado que dizia que o Deus de Uganda estava dormindo. No meio do culto, um senhor idoso se levantou e apontou sua bengala para o pastor e disse: "Onde está esse Deus que você tanto prega? O Deus de poder, o Deus que responde às orações? O que Uganda fez para Deus? Parece que Deus nos odeia." Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Eles começaram a orar dia e noite, dia e noite. Aconteceu através de muito choro, de muita espera. Algumas vezes tiveram que ir até o pântano e ficar na água. Eles se escondiam no meio dos juncos e passavam o dia todo ali. E à noite saíam e então se reuniam e oravam. Era oração profunda, de gemidos. Eu sou aquele homem que viu a aflição. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Nossa atitude foi de buscar a Deus, até que Ele nos atendesse. Se Ele não nos atendesse, preferíamos morrer buscando-o. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. E a presença de Deus descia à medida que as pessoas clamavam a Deus. E manifestava-se fisicamente como uma nuvem pesada de neblina, pairando sobre as pessoas. E assim que você entrava no salão, você era envolvido por aquilo, você sabia que estava entrando em algo tangível. Quinze anos atrás, este era um dos lugares mais perigosos em toda a Uganda. Esta comunidade era conhecida como a Beirute de Kampala, porque durante o governo de Milton Obote,
Soldados indisciplinados usavam as casas e lojas desta área para praticar tiro ao alvo. A falta de esperança pairava sobre essa comunidade como densa nuvem. E foi para esse lugar que Deus levou um jovem evangelista de Uganda chamado Robert Kayanja. Ele estava acompanhado de 6 intercessores. Este é o nosso Muro das Lamentações, onde orávamos. Além de lidar com soldados fora da lei, a equipe de Robert era também continuamente confrontada por um poderoso feiticeiro chamado Musoki. Tinha uma espécie de medo que acompanhava este homem. Depois de serem ameaçados de morte, os intercessores clamaram a Deus. Depois de poucos dias, era Musoki quem estava morto. Depois da morte desse famoso feiticeiro Musoki, nós começamos a ver os céus se abrirem. A pequena congregação de Kayanja se tornou uma vasta multidão. A Catedral Central de Milagres agora comporta 10.000 pessoas. E o ministério possui centenas de congregações afiliadas. Uganda, que foi abandonada por muitos e muitos países, cuja economia estava em colapso total, que não tinha voz alguma e cujo povo tinha vergonha de ser chamado ugandês, começou a dar a volta por cima. E o processo de cura começou. E não é uma surpresa dizer que essa mudança aconteceu por meio da oração. Então as igrejas começaram a orar por bairros. São como abelhas. Você pode ouvir as abelhas durante a noite. Zzz, todas as comunidades orando, todos os bairros orando. E eu pensei, sabe de uma coisa? O inimigo precisa achar outra cidade. Aqui em Kampala ele já era. União é uma marca registrada do avivamento atual. A obra que Deus está fazendo nessa terra não pode ser reivindicada por nenhum indivíduo, por nenhuma igreja, por nenhum ministério. Reuniões com todos os pastores de uma cidade são comuns. Deus está nos ajudando para orarmos juntos, para louvarmos juntos. Está realmente acontecendo. Nosso Deus está unindo todas as igrejas. Para falarmos uns com os outros, para nos apreciarmos. O que eu estou tentando fazer é crescer junto com as pessoas que amam a Jesus. Aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus. Às vezes, você me encontra em igrejas pentecostais. Eu vou lá, sim. O corpo de Cristo está se ajuntando. Eu estou extasiado. O avivamento em que estamos envolvidos agora é para todos. Sabe, unidade não é algo que estamos pedindo a Deus, mas sim algo pelo qual estamos agradecendo a Deus. Nem mesmo a afirmação pessimista da Organização Mundial de Saúde sobre AIDS balançou a fé dos crentes em Deus. Temos visto pessoas sendo curadas do vírus da AIDS e os médicos ficam, uau, não posso explicar isso, mas deve haver um Deus lá em cima, em algum lugar. Eu tinha dores no peito, eu tinha urticária. Eu comecei a vomitar. Eram casos terminais. Eu perdi o apetite. Eu não conseguia comer. Eram pessoas com AIDS em estágio avançado. Eu fiquei muito magro como um poste. Depois de receberem oração, muitos sentiram o toque de Deus. Eu senti que algo havia mudado ali, naquele instante, ali mesmo. Naquela mesma noite, o poder de Deus desceu. E eu senti. E não foi uma surpresa quando essas curas autoproclamadas geraram muitas dúvidas entre os médicos. Por que você se deu o trabalho de vir aqui? Seu status, sua aparência demonstram que você é uma vítima. Mas com o passar do tempo, esse ceticismo transformou-se em assombro. O médico olhou para mim e ficou surpreso e disse, você ainda está viva? Me examinaram e disseram que eu não tinha AIDS. Eles leram meu nome. Ruth Mirauá, HIV negativo. Me disseram que eu era HIV negativo, não reativo, e que não havia vírus no meu corpo. Então, os sintomas que eu tinha começaram a desaparecer um por um. Deus me curou totalmente. Esse refrão se repetiu milhares de vezes por toda a Uganda. Até esse presente momento, já presenciei mais de 372 pessoas com AIDS sendo curadas. Uganda é conhecida como um dos primeiros países a observar um declínio do vírus HIV. Cremos que é por causa da nossa oração e cremos também que é pelo amor e pela graça de Deus. E é também porque Uganda tem promovido a abstinência e a fidelidade como suas armas principais na luta contra a AIDS. Faço um voto diante de ti. Se o Senhor me curar, eu contarei a todas as pessoas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O poder de Deus também tem se manifestado na arena política. Creio que Uganda está experimentando um novo começo político. No seu tempo divino, Deus levantou uma liderança. Deus começou a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Deus está trabalhando neste país.
Paul Etienne já ocupou quase todos os cargos no governo de Uganda, inclusive o de primeiro-ministro. O senhor tem sempre estado comigo. É o Senhor Deus que forma nosso caráter. Beatrice Bayenka é representante do distrito Hoima no parlamento. E então eu quero ser mais firme em tudo que eu faço e que minha luz possa brilhar. Eles esperam que nós reflitamos a Cristo. Stephen Unio é o vice-comissário de polícia do país. Eu sou um dos que acreditam que Deus precisa falar comigo, especialmente nesse tipo de trabalho que eu tenho. Em inúmeras ocasiões, Unio tem visto Deus acalmar tumultos em resposta à oração. E eu creio, baseado na minha própria experiência, filhos de Deus, se continuarmos orando, nada é impossível. Mas eu tenho levado minha fé até o nível do governo. Cecília Erin-Ogwal é a líder dinâmica da oposição no parlamento de Uganda. Eu sou uma embaixadora de Cristo. Não tenho vergonha de testificar isso onde quer que eu vá. À medida que víamos a mudança do governo e o mundo espiritual sendo mudado, nós começamos a sentir, sabe, que o Deus de Uganda não está dormindo. O Evangelho introduziu novas mudanças, até mesmo na estrutura do governo. Agora nós temos um novo ministério, chamado Ministério de Ética e Integridade. Nós nunca tivemos isso. Deus me colocou nessa posição. Deus precisava de alguém durão para uma tarefa dura. E quando eu estava pastoreando pessoas recém-convertidas, eu disse a ele: eu quero que o Senhor tome posse de mim como fizeste com Saulo no caminho de Damasco. E ele o fez. Miriam Matembe se lembra do dia em que ficou frente a frente com o presidente em seu gabinete para apresentar suas ideias. Suas palavras foram proféticas. O senhor se lembra? A história dos filhos de Israel na escravidão e como Moisés os guiou à terra prometida? Aqui estou. Eu sou o Moisés de Uganda. O Senhor me escolheu para isso. Para tirar Uganda da falta de ética, decadência moral, corrupção e colocá-la na direção certa. Como a fonte do rio que uma vez levou o pequeno Moisés para seu destino, Uganda está mais uma vez navegando rumo à história. E não há evidência mais forte dessa jornada do que o plano agressivo do governo de edificar ética e integridade no poder público. Eu sabia que a batalha seria muito difícil e árdua, mas o Senhor está comigo. Hoje ainda há muita corrupção em Uganda, mas se olharmos para trás e vermos como era 15 anos atrás, é simplesmente incomparável. A juíza Júlia Sabotende é uma promotora especial apontada pelo presidente, uma cristã fervorosa. Sua reputação isenta de corrupção conferiu uma nova energia e credibilidade para a campanha. O que ela tem feito tem sacudido toda a nação, e as pessoas estão tremendo, os figurões. Esses arquivos aqui são para refrescar sua memória. Fale conosco. Ela é o que é porque é uma cristã nascida de novo, porque se manteve firme. E hoje ver que as pessoas estão voltando para essa posição de integridade é maravilhoso. Temos visto Deus fazendo coisas grandes e o índice de crimes diminuiu 50%. E não é uma surpresa que esta nova atitude está impactando a economia nacional. Embora as coisas continuem difíceis, sinais positivos estão por todo lugar. E a economia estava perto de entrar em colapso. Achávamos que entraria em colapso, mas hoje está entre as 3 economias que mais crescem na África. E as igrejas de Uganda estão crescendo ainda mais do que a economia. E nós aumentamos de 7 pessoas para 2.000 pessoas em 2 semanas. Nada mal para um jovem que um dia foi jogado no lixo. Hoje é maravilhoso. Temos 5 cultos de domingo de manhã e temos uma média de 20.000 pessoas. E hoje eu vou te dizer uma coisa. A nossa igreja não é a única igreja que Deus está fazendo crescer. E há um avivamento, um imenso avivamento acontecendo nas nossas igrejas. Todos os dias em Uganda há uma nova igreja começando, um ministério começando. Uma vez que fomos libertos dos pecados do passado, precisamos nos focar no propósito de Deus. Na véspera do Ano Novo de 1999, Uganda se juntou ao resto do mundo para celebrar a chegada de um novo milênio.
Mas havia um personagem especial na celebração de Uganda. Ele é a mão invisível que nos fez caminhar e esculpiu nosso destino. 10 semanas antes, a primeira-dama, Janet Museveni, havia convidado vários líderes da igreja para uma reunião. Quando ela chegou, ela nos disse que tinha uma visão. Quando estivermos entrando no novo milênio, podemos organizar um tempo de ações de graças a Deus? Pela maneira como Ele nos trouxe libertação nesse período? E ela pediu que nós dedicássemos a nação oficialmente de volta a Deus. Bom dia a todos vocês e um feliz ano novo. E então, na presença do presidente e primeira-dama, nós fizemos uma aliança da nação com Deus pelo próximo milênio. E nós renunciamos à idolatria, à feitiçaria e ao satanismo na nossa terra. A aliança, que incluía as assinaturas do presidente e da primeira-dama, foi extraordinariamente explícita. Nós estamos cientes que temos colocado outros deuses diante de ti e temos os adorado. Parecia uma passagem tirada diretamente do Velho Testamento. Aliançando a nação de Uganda aos propósitos de Deus e ao senhorio de Jesus Cristo. Amém. Então deu ordem o rei, e se ajuntaram a ele desde o menor até o maior. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor. Do começo ao fim, era só Deus. Tire a vergonha do meu rosto, Senhor Deus. Tire a vergonha de sobre o seu povo, Senhor. Assistindo a essas fervorosas reuniões, somos confrontados com uma gloriosa ironia. Ditadores haviam tentado destruir a fé da nação, proibindo as pessoas de entrarem nos templos das igrejas. Ao invés disso, os editais e os cadeados serviram apenas para lembrar aos crentes que a igreja não tem nada a ver com construções. Quando a fé de Uganda foi levada para lugares públicos como estádios de futebol, bancos, hotéis e até mesmo os gabinetes dos parlamentares, ela floresceu. Jesus está à direita do Pai, dizendo: Pai, estou pronto para Uganda. E Uganda, que já foi a pérola da África, agora está pronta para brilhar de novo. É maravilhoso para as pessoas que viveram naquela época ver o que está acontecendo agora. A vida chegou. Parece que há um novo rei reinando na nação de Uganda. Uganda está pronta para Deus como uma nação. É espantoso. É realmente um milagre. Ninguém pode negar isso. Não teria sido possível se não fosse o Senhor Deus.